Hoje a gente vai falar de um tema que gera muita dúvida, que é o exercício físico na gestação, né, Gabi? Será que grávida pode fazer academia, pode fazer crossfit, pode correr? Vamos tirar todas essas dúvidas. Meu nome é Julie, sou médica ginecologista aqui na Case. E eu sou a Gabriela, fisioterapeuta pélvica aqui da equipe. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, exercício físico na gestação. Gravidez não é doença, mas também não é um estado em que o corpo funciona exatamente igual. A gente tem uma mudança fisiológica muito importante. E geralmente tem dois erros muito comuns. Ou ficar sedentária, não fazer exercício físico, ou por medo, ou por desinformação. E seguir treinando da mesma forma, sem adaptar absolutamente nada, como se o corpo fosse o mesmo, e ele não é. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças fisiológicas que acontecem na gestação e como adaptá-las para o exercício físico. Na gestação existe um aumento hormonal, principalmente da progesterona, do estrogênio e da relaxina. A relaxina é um hormônio que ela relaxa, como o nome já diz, né? Relaxa os ligamentos, pensando em relaxar a pelve para o momento do parto, mas ela não relaxa só a pelve, né, Gabi? O comprometimento hormonal vai ser no corpo inteiro, então por isso que é muito comum os gestantes terem mais dores corporais, porque isso afeta a pelve como um todo, todas as articulações, assoalho pélvico, por isso que essas adaptações são tão importantes. Eu acho que pensar, por exemplo, que a relaxina vai agir no tornozelo, no punho, então a gente vai ter uma frouxidão ligamentar um pouco maior. Perfeito. Então a gente não pode continuar fazendo tudo que a gente fazia da mesma forma sem olhar com atenção para as nossas articulações e para todo o nosso corpo. No coração também muda muita coisa, no nosso aparelho cardiovascular, né, Gabi? Então a gente tá produzindo um bebê, né? Tá fabricando um bebê. A gente tem um aumento da nossa frequência cardíaca, do débito cardíaco. Então, a frequência cardíaca de uma gestante, ela é mais elevada e a gente tem um funcionamento mais forte do coração, um débito cardíaco maior. E isso precisa ser levado em conta quando a gente vai fazer o exercício físico também, né? Perfeito. Ela vai ficar mais cansada, então às vezes um esforço que era leve, subir uma escada ali 2 degraus começa a ficar cansativo, né? Tem uma mudança na caixa torácica, o diafragma sobe, então tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de fazer exercício. Então, outra coisa que também muda, né, Gabi, principalmente com o terceiro trimestre, com o avançar da gestação, é o nosso centro de gravidade. Então, a gente tem um peso que antes não existia, né, uma proeminência abdominal, e isso faz com que a gente tenha que mudar a posição de caminhar, de tudo, para poder ficar em pé, né? O equilíbrio vai mudar, a compensação corporal vai mudar, então a gente vê que às vezes a gestante fica com o bumbum um pouco mais para trás, aumenta essa lordose, para adaptar realmente o peso que aumentou ali no abdômen por conta do bebê. E isso também pode relevar a sintomas, né? Então, uma sobrecarga na lombar, mais dor nas costas, tudo isso é esperado, a gente não diz que é normal, né? Mas é esperado, mas a gente precisa olhar e preparar esse corpo para receber essas mudanças também, porque um corpo muito mais preparado vai receber toda essa sobrecarga muito melhor. E é justamente por isso que você deve se movimentar, você deve sim fazer exercícios, mas da maneira correta. Tem um medo cultural muito grande da mãe da gestante fazer exercício físico, né? Tem uma cultura muito forte de que a gestante precisa ficar em repouso. Começou a gestação, você descobriu que tá grávida, beta positivo. Meu Deus, não pode mais fazer nada, não pode subir escada, para tudo que você tá fazendo. E isso é uma das coisas muito ruins que a gente tem de indicação, de conselhos que a gente tem na gestação, que vai prejudicar muito mais do que ajudar. Então, não existe para uma gestação saudável, para quem tá bem e não tem nenhuma contraindicação, não fazer exercício. Se você já está acostumada, continue, né? Isso vai fazer só bem. É um super mito, a gente escuta muito em consultório até sempre, né? Mesmo com informação na internet, mas é um mito, pode se exercitar sem ele. Inclusive, a gente tem muitos benefícios de fazer exercício na gestação, né? Então, a gente tem melhor controle glicêmico, melhor controle respiratório, cardiorrespiratório, cardiovascular, diminuição de dores de forma geral na gestação, melhor condicionamento para o parto e para a gestação e para o pós-parto. Benefícios para o bebê, né? Então, não só para você, então tem alguns estudos que trazem que até a saúde placentária é beneficiada por conta do exercício, então pode fazer sem medo. Existem sim algumas contraindicações ao exercício físico, né, Gabi? A gente está falando hoje aqui de mulheres saudáveis, acostumadas a fazer exercício físico e que são aconselhadas a parar. Isso é um mito. Mas sim, existem condições que a gente vai contraindicar o exercício físico, isso vai ter que ser discutido com o médico, né? Sangramento de primeiro trimestre, a gente pede para ter um pouquinho mais de cuidado. Pacientes que já perderam algumas gestações antes, vamos olhar com calma isso antes de começar. Iniciar um exercício muito intenso na gestação, a gente também não recomenda. Então eu brinco que você nunca correu, daí você vai virar maratonista na gestação. Não é o melhor momento pra gente fazer isso. Mas também tem alguns sinais, Gabi, que quando a gente está fazendo exercício são sinais de alerta, que a gente tem que parar talvez esse exercício e discutir com um profissional adequado, né? Perfeito. Então, se você sente perda urinária durante o exercício, dor pélvica, ou uma pressão lá na vagina, uma sensação de bola, de peso, são alguns dos sinais de alerta
pra gente avaliar. Então é que talvez que você não possa fazer nada, mas talvez aquela modalidade ou aquele exercício específico possa ser adaptado. Tô grávida? Como que a gente vai fazer exercício físico, né, Gabi? O que a gente vai ter? A gente tinha uma ideia, acho que um pouco mais antiga, de que frequência cardíaca máxima, né? De controlar no relógio, avaliar, eu não posso passar de tantas frequências cardíacas, batimentos por minuto ali. E hoje a gente já vê que isso não é mais tão verdade assim, né? Como que a gente vai olhar para a frequência cardíaca no exercício na gestação? É mais interessante a gente avaliar como é que tá o esforço da paciente. Então tem uma escala que a gente utiliza. O ideal é que ela não fique num estado que ela não consegue nem falar com você. Então a gente não vai chegar naquele treino de cardio, né, ali do limite máximo. A gente vai parar um pouquinho antes. E quando ela vai fazer exercício de força, por exemplo, não é interessante ela chegar até a falha, por exemplo, que é aquela última repetição que a gente faz toda a força do mundo. No caso da gestante, a gente pode parar um pouquinho antes também. E exercício de impacto, Gabi? Pode, não pode? Gestante pode fazer? Como é que fica essa parte? Exercício de impacto, seguinte. Você é corredora ou você faz crossfit há muitos anos, né? Tem hábito de pular corda, subir e descer de caixa. Precisa parar? Não precisa parar. Você já é uma mãe que tá mais adaptada. A questão é, não é o melhor momento pra gente permanecer fazendo muito exercício de alto impacto todo dia, toda hora. Por quê? Aí as pacientes ficam chateadas com a gente, que a gente pede pra correr um pouquinho menos. Mas é porque o impacto no assoalho pélvico é diferente, a gente tem mais riscos de ter algumas disfunções do assoalho pélvico. E mesmo às vezes a gente nem falando nada começa a ficar desconfortável para vocês. Então pode ser o cross ou a corrida, a barriga começa a crescer muito, começa a surgir alguns desconfortos. E acho que tem algo muito importante que a gente tem que falar relacionado ao exercício físico, que é também a pressão estética, né? E a pressão estética chegou também no corpo da gestante, né? E olhar, tem muitas gestantes que querem continuar pensando esteticamente. A gente está falando aqui de exercício físico voltado à saúde da gestação, à saúde dessa mulher. Mas cuidar muito com essa pressão estética, né, Gabi? Porque a gente vai mudar nosso corpo na gestação, a gente tem um acúmulo maior de gordura, né? A gente tem distensão de parede abdominal e eu acho que... eu sou suspeita, né? Porque eu acho gestante uma das fases mais lindas, maravilhosas da gestação. E a gente tentar cuidar para a restrição e para o excesso de exercício pensando na estética, né? Então, assim, a gente sempre aconselha, né? Faça dentro do seu limite e escuta o teu corpo. Então, tem gestante, às vezes, que tá cansada, tá exausta, o corpo tá pedindo repouso e mesmo assim, não posso faltar, não posso, né? Eu preciso ir porque eu não posso ganhar peso. Então, a gente sempre fala, a gestante vai ganhar peso, isso é fisiológico, isso precisa acontecer. E o exercício, ele entra como um aliado para manter saúde, só cuidado para não deixar o ponto passar um pouquinho. Eu acho que a gente tem muito mito, muitas não verdades sobre exercício físico na gestação, mas o mais importante é a gente respeitar o nosso corpo, ter equipe de qualidade que vai te aconselhar com evidência científica e te acolher também nesse teu momento, né? Conta aqui nos comentários qual é a sua principal dúvida sobre exercício na gestação e semana que vem tem mais um Café da Casa aqui no YouTube. Fica com a gente!